Reflexão à Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 10. E o versículo de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, quase em sua totalidade, narra alguns discursos, algumas pregações do Senhor Jesus, que alguns estudiosos da Bíblia classificam como o quinto debate, o discurso sobre o bom pastor. Logo em seguida, as reações a este discurso e a participação de Jesus na festa da dedicação em Jerusalém, assim como o discurso, o pequeno discurso, a pequena pregação que ele fez ali e a rejeição dos judeus que houve logo em seguida. Mas como você percebeu, a leitura do versículo 11 define, declara aquilo que Jesus afirma sobre si mesmo como o bom pastor. E a razão, a justificativa de ter feito tal declaração é porque ele deu sua vida por suas ovelhas e tornou-se a porta para o aprisco de Deus, conforme o versículo de número 7. Ele afirma: eu sou a porta das ovelhas. Mas não só isso, ele também se tornou o grande pastor das ovelhas, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ainda, ele ressurgiu dos mortos para cuidar de suas ovelhas, como supremo pastor. É Pedro que nos informa que ele é o supremo pastor. Na sua primeira epístola, capítulo 5 e versículo 4, Pedro faz esta declaração. E além do mais, a carta aos Hebreus, unida à primeira epístola de Pedro, nos declara que ele, como grande pastor e como supremo pastor, virá outra vez para as suas ovelhas. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas declarações que Jesus faz acerca da sua natureza como bom pastor. Começando pela declaração do versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o verdadeiro pastor, que aqui é identificado como sendo Jesus, ele mesmo faz a comparação. Na verdade, ele mostra a grande diferença entre ele como bom pastor e os falsos mestres. Então, Jesus está declarando que a sua vinda como enviado de Deus, entrando pela porta, o identifica como o verdadeiro pastor das ovelhas. Porque aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas, por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus estava contando assim uma parábola do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Ele estava fazendo uma parábola acerca, mostrando as diferenças entre o bom pastor e o falso pastor, o verdadeiro líder e o falso líder. Então, ele diz que o verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta. Em segundo lugar, no versículo 3, ele diz que as ovelhas ouvem a voz do verdadeiro pastor. Ainda no versículo 3, ele afirma que o verdadeiro pastor chama as ovelhas pelos seus próprios nomes e as conduz para fora. Ou seja, tira do redil, tira do curral e as conduz para fora com o objetivo de alimentá-las ou descedentá-las. No versículo 4,
ele dá mais uma informação. Ele diz que o verdadeiro pastor vai adiante das ovelhas e assim elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Passemos agora para o versículo de número 11, onde ele afirma que o verdadeiro pastor é também o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 16, Jesus afirma que ainda tem outras ovelhas que não são do seu aprisco ou não estão no seu aprisco, mas a ele convém conduzi-las. Elas ouvirão a sua voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele está dizendo que ainda tem outras ovelhas. Ele está fazendo uma referência aos gentios que viriam a crer e que, com os judeus convertidos, formariam um grande corpo espiritual, um só corpo espiritual, conforme a carta aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 16. Mas, se Jesus é o nosso bom pastor, como bom pastor, ele é o nosso verdadeiro pastor. É bem diferente do falso pastor, pois Jesus mesmo diz que quando vem o lobo, quando vem o salteador, quando vem o predador das ovelhas, o falso pastor foge, porque não é o pastor. Assim está escrito aqui no versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas Jesus afirma no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Assim, Jesus afirma mais de uma vez que ele é o bom pastor e que está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. De fato, ele já deu a sua vida. Mas ele não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia e o trono do Pai está ocupado. Ele está à direita do Pai. Jesus está à direita do Pai, glorificado e intercedendo por nós. É por isso que vale a pena ser ovelha deste pastor, do verdadeiro pastor Jesus Cristo. Aqueles que verdadeiramente são constituídos por Deus aqui na terra, como líderes da igreja, como pastores, que realmente receberam de Deus uma chamada e provam pelos frutos que apresentam no desenvolver do ministério e pelo caráter cristão, pelo seu testemunho, como disse Jesus, pelo fruto se conhece a árvore. Aqueles que de fato foram chamados para pastorear são apenas subpastores. São apenas pastores conduzidos pelo Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, o Supremo Pastor e o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Que o eterno Deus nos abençoe, que Ele nos guarde no temor de Sua palavra e nos ajude a permanecer no seu redil, no seu aprisco, no aprisco do bom pastor, até que Ele venha. Amém.